Muito bem, nós estamos de volta, o Figueira Notícias volta aí com a nossa entrevista ao vivo e nós recebemos em nossos estúdios aqui o Dr. Tiago de Sá, que é médico, ele atua na área de odontologia e principalmente nas horas vagas ele se tornou aí bastante conhecido, não apenas em Mato Grosso, mas em todo o país aí, como praticante de paramotor. E recentemente aconteceu um encontro no interior de São Paulo, onde ele e mais alguns representantes do estado do Mato Grosso estiveram presentes para fazer aí a formalização da quebra de um recorde. E é sobre esse assunto que eu começo conversando com ele. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Fala um pouquinho dessa experiência, desse momento aí da quebra desse recorde, o senhor, mais alguns representantes aqui de Lucas e do estado de Mato Grosso presentes, fazendo parte desse momento importante aí para esse esporte que vem crescendo e ganhando novos adeptos a cada dia. Tá ótimo. Para mim é sempre um prazer poder falar desse hobby que a gente acaba levando até um pouquinho mais a sério, né? E recentemente foi feito um chamado nacional dos pilotos de paramotor para a segunda tentativa de quebra desse recorde. No ano passado foi tentado uma vez e nós não conseguimos um número suficiente de pilotos voando, e aconteceu em Araçatuba. Araçatuba é uma região parecida com a nossa aqui, muito quente, muita influência termal. Metade dos pilotos não conseguiram nem decolar. Então, eles mudaram o local para o litoral, que tem uma condição climática mais constante, e fizeram esse chamado, e mais de 300 pilotos atenderam a esse chamado, na tentativa de a gente quebrar o recorde antigo, que era da Argentina, de 224 pilotos. Então, a gente queria, no mínimo, 225 pilotos, e foi feita toda uma organização, onde separamos em 5 espaços diferentes, 5 decks diferentes de decolagem e toda uma rota, né, de voo para não ter nenhum tipo de colisão, nenhum tipo de acidente, e conseguimos colocar 244 pilotos voando ao mesmo tempo e tiramos da Argentina e trouxemos esse recorde para o Brasil. Quer dizer, imagina o espetáculo que não foi isso visto aí pelos paulistanos, né, pelo pessoal que mora no interior de São Paulo. Isso, sem dúvida, mobilizou toda a cidade e região, a quantidade de curiosos, né, para ver, todo o poder público mobilizou. Então, foi realmente um evento importante para toda a região lá e virou um marco, né, na quebra desse recorde, como um ponto importante desse esporte, né, no estado. Então, sem dúvida, foi um primeiro chamado nacional e já está se planejando, né, mais coisas, porque viu que o pessoal realmente acolheu e a gente vai tentar agora quebrar o próprio recorde. Quer dizer, e como é que está essa organização, uma vez que o senhor disse que foram de todo o país aí praticantes? Foram 14 estados. São 14 estados. E como é que está essa organização? Já qual seria o próximo estado a ser visitado aí, de repente, para a quebra desse novo recorde? Então, existem alguns eventos anuais já tradicionais desse esporte em alguns lugares do país, mas provavelmente vai ser no próprio litoral, que ali se viu que conseguimos decolar simplesmente todos os pilotos que foram prontos para decolar, todos conseguiram. Então, isso só acontece numa condição especial. Por exemplo, a gente decolava meio-dia e meia lá. Sendo que aqui, por exemplo, no Mato Grosso, a gente só consegue decolar no máximo até umas 8 horas da manhã, e depois só consegue voltar a decolar a partir de umas 4 da tarde. Ou seja, a hora que o sol está muito quente, né? Tem muita influência termal e o voo fica extremamente desconfortável e perigoso. Sendo que no litoral é bem mais constante, né, a temperatura, pela influência até do próprio mar, e não tem essas influências tanto termais. Então, qualquer hora do dia se consegue decolar e voar. Então, provavelmente, a próxima tentativa de quebra de recorde vai ser no litoral mesmo. Pode até ser que seja em Itanhaém ou alguma outra cidade turística, Rio de Janeiro, São Paulo, ainda está para ser definido. E com relação ao tempo de voo, qual foi a duração que vocês permaneceram juntos, os 240 praticantes? Para a quebra do recorde, a gente precisava que pelo menos 1 minuto todos estivessem
voando ao mesmo tempo. E para isso, não adianta estar voando. Na verdade, tinham muito mais de 244, mas que a gente conseguiu comprovar foram 244. Então, todos tinham um GPS e esse GPS marcava o horário que estava voando, todo o trajeto de deslocamento, horário da decolagem, horário do pouso. Então, foi juntado, sobreposto todos esses arquivos, né, com esses dados, para a gente conseguir pelo menos 1 minuto onde tinha todos esses pilotos voando. O meu voo, por exemplo, deu 2 horas, né, porque eu fui um dos primeiros a decolar, e muitos foram decolando depois. Cada deck tinha mais de 50 pilotos. Certo. Então, muita gente para decolar depois. Então, teve gente que fez voo de meia hora e já conseguiu pegar, e teve gente que com 2 horas e meia também conseguiu pegar. Então, quem tinha mais autonomia, mais combustível, mais experiência, foram decolando primeiro. Quer dizer, justamente essas medidas adotadas justamente para evitar possíveis incidentes que poderiam manchar aí essa tentativa, né? Agora, o senhor aqui em Lucas do Rio Verde é um dos mais conhecidos aí, até pelo livro que o senhor lançou há um tempo atrás. É uma experiência diferente poder estar vendo aí as cidades, a situação aí do lado de cima, né? É muito diferente. Sem dúvida. Na verdade, o livro foi uma consequência, né, das fotografias que eu fazia lá do alto, toda a divulgação nas redes sociais, que a hora que a gente coloca ali, ela não tem mais limite, né? Então, muitas pessoas pegavam essas fotos, levavam para os seus parentes, e eu via que essa forma de mostrar Lucas do Rio Verde era uma forma diferente, inusitada, que poucos conheciam, e é uma forma bonita de mostrar a nossa cidade. E isso acabou desencadeando o desenvolvimento desse livro, que hoje é considerado um dos grandes presentes para quem quer mostrar a nossa cidade com orgulho. Certo. Você em casa, acompanhando pela rede social, está vendo aí as imagens dessa façanha, né? Dos praticantes do paramotor lá, o doutor Tiago ali, com alguns colegas, né? Esse é o Aélcio, daqui de Lucas também. Daqui de Lucas, né? Foram 4 participantes do Mato Grosso, representando o nosso estado. Certo. Sendo que foi daqui de Lucas, eu e o Aélcio. E essa foi a comemoração, à noite, depois dessa conquista, né? Trouxemos um artista aí, o russo, conhecido nacionalmente, e cantou pra gente, foi uma festa bonita. E aí mostrando o momento do voo, a quantidade de asas, de pilotos voando ao mesmo tempo. Então foi uma das visões mais lindas que eu já tive dentro do esporte, ver essa quantidade de pilotos voando ao mesmo tempo. Tivemos apresentações de pilotos que trabalham com acrobacia, né, dentro do esporte, que é mais específico, não é para todo mundo, só para os mais corajosos aí. Aquele tipo de rodopio, aquele loop que fala, né? Isso, existe uma infinidade de acrobacias que é possível fazer. Aí, só um piloto experiente com muitas horas de voo e específico para isso? Isso, então existem equipamentos específicos, asas mais específicas para acrobacia. E gente que exige um treinamento, 3 a 4 horas por dia para você fazer essas manobras de forma segura. Eles trabalham até com 2 paraquedas reserva. Se acontecer qualquer problema, joga um paraquedas reserva, se não abrir ainda tem outro. Quer dizer, tudo feito com segurança. E é justamente nessa área que eu gostaria até de conversar contigo. Esse tipo de esporte, ele é seguro? Quem está embaixo vê, é muito bonito, lá de cima melhor ainda, mas a pessoa que começa a praticar, existem todas as medidas de segurança? Olha, eu digo que para todos os esportes existem os seus riscos, e quem faz o risco é o próprio praticante. Então, se você pegar um skate, né? Dependendo de como você vai andar com skate, você pode se colocar mais em risco ou não. Uma moto, né? Se quiser andar 300 por hora, você se coloca em risco. Mas se quiser andar mais tranquilo, dificilmente você vai, às vezes, se machucar. No paramotor é a mesma coisa. Existem todo um padrão de pilotagem onde você consegue praticar esse esporte com muita segurança. Certo. Então, por exemplo, eu sou um exemplo, eu vou já há quase 6 anos e nunca tive nenhum tipo de incidente. Nenhum tipo de acidente, nada. Sendo que alguns pilotos aqui de Lucas já sofreram alguns acidentes e, graças a Deus, estamos há alguns anos sem nenhum tipo de problema nesse sentido.
Quer dizer, nós chegamos há um tempo atrás a fazer 1 ou 2 registros apenas, né? Quer dizer, diante do tanto de praticantes que hoje que tem o município, em média de quantos hoje? Nós já chegamos até a 11, mas alguns mudaram de cidade e tal. Acho que hoje estamos em 7 ou 8. Certo. E é comum, principalmente nos fins de tarde, fins de semana, encontrar aí um dos praticantes, quem acompanha, por exemplo, o esporte, o futebol, é comum aos domingos acontecer alguns sobrevoos ali pelo estádio Paço das Emas, né? Isso, como é um esporte, né, um equipamento que gera um ruído, né? A hora que a gente está passando ali ao redor da cidade, chama atenção, todo mundo já olha para cima, né? E a gente tenta interagir, mandando tchau lá para o pessoal lá de baixo, e a gente, né, como todo mundo tem o seu trabalho, o seu ofício, nos sobra os finais de semana, que é comum a gente se juntar 5, 6 praticantes e às vezes fazer até algum voo diferente, se deslocar daqui para alguma fazenda, deslocar daqui para a usina hidrelétrica aqui na nossa cidade, sobrevoando o Rio Verde. A gente chama de cross, né? Voando daqui para Sorriso, daqui para Nova Mutum, ou a gente encontra, eu olho muito o GPS, o mapa da cidade, recentemente eu fui visitar uma criação de peixes, uma piscicultura grande que eu tinha visto no mapa, vou até lá, deu 100 quilômetros voando para a gente chegar até essa piscicultura, fotografei e voltamos voando. Então a gente vai criando nossos desafios nesse esporte, né? E a gente tem uma liberdade muito grande de poder ir para qualquer lugar lá de cima sem precisar de ruas, asfalto. A gente cria a nossa rota. É importante isso. E o senhor falou, fazendo fotografia, já tem o projeto de mais uma edição do livro? Olha, deu bastante trabalho esse livro e exigiu bastante dedicação. E o que eu estou fazendo agora são uma captação de imagens, só que mais despretensiosa. Quem sabe um dia a gente consiga documentar um novo momento da cidade. Daqui a alguns anos a gente poder mostrar o que a cidade evoluiu, e mostrar com esses olhos dessa perspectiva lá do alto de novo. E quem tiver interesse em iniciar a prática do paramotor, que tipo de orientação, indicação o senhor daria? Existem instrutores, existe um órgão que regulamenta essa prática da atividade e a prática do ensino. Então, por exemplo, eu não posso ensinar uma pessoa, mas existe alguém capacitado para poder ensinar, que passou por provas, porque é um esporte que você pode colocar em risco a vida de uma pessoa. Então, hoje nós temos algumas boas referências em Cuiabá, e eu sempre indico o Fernandes, que é meu instrutor de Cuiabá, que muitas vezes, quando a gente consegue juntar um grupo de 3 ou 4 interessados, ele se desloca até a nossa cidade e vem ensinar aqui. Então, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, Instagram Dr. Tiago Carneiro, Facebook Tiago Sá Carneiro, mandam uma mensagem que eu mando toda a instrução de como entrar em contato com o instrutor e passar como funciona toda a programação para aprender com segurança esse esporte. Tá certo. Doutor, a gente agradece a sua presença aqui no Figueira Notícias, parabéns pelo recorde que agora pertence ao Brasil, né? Não mais à Argentina, e participação de luverdenses lá é sempre muito importante. Obrigado a oportunidade de poder dividir com vocês um pouquinho, um pouco desse grande feito, né, que a gente tem orgulho em poder ter participado, desse recorde, ter trazido do Brasil. Então, obrigado por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre esse esporte e essa maravilha que é o voo. Tá certo. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho traremos informações aí das últimas horas e falar sobre esporte luverdense, alguns pilotos que embarcaram aí para representar Lucas do Rio Verde em prova do BMX. Já voltamos.